Anorexia e bulimia é o assunto da nossa aula. Vamos começar, como todas as outras aulas, vendo o histórico, depois a diagnose, depois um entendimento mais psicodinâmico, finalizando com um estudo breve sobre a proposta clínica e depois um videozinho para ajudar vocês a visualizarem melhor esse tipo de sintomatologia. Então, quem tem o material em mãos pode ir acompanhando o nosso estudo. A gente vai iniciar a datação desse problema, pelo menos o relato médico desse tipo de problema lá, no século XVII, né? 1689, Richard Morrow, médico inglês, que fala de uma atrofia importante do apetite. Depois, um francês, o Reynard, descreve uma síndrome nervosa também caracterizada pela repulsa dos alimentos. Repulsa dos alimentos, perda do apetite. Pinel, famoso já, né, para nós, vai falar sobre neuroses da função nutritiva. Então ainda não havia o nome anorexia e bulimia, né? Então é como esse pessoal veio tentando circunscrever esse fenômeno. Pinel vai falar sobre neurose das funções nutritivas. Depois vem o inglês William Gull, que vai falar sobre anorexia histérica, né? E depois anorexia nervosa, falando do estado voluntário de privação de alimentos. Então, as primeiras descrições que a gente encontra, um pouco mais detalhadas da anorexia, são o paciente anoréxico aceita todas as restrições que a doença lhe suscita e não apresenta desejo de cura. Então, a primeira característica é que o paciente é ego-sintônico à sua problemática, não apresenta vontade de se curar. O paciente mostra-se sempre irredutível em sua atitude, então ele defende que ele realmente não quer comer, e demonstra um prazer extremado pelo autocontrole, prazer em controlar esse impulso por comer, né? Esse instinto natural por se alimentar. Então se trata de um ato voluntário, né? A anorexia é voluntária, pelo menos a nervosa que nós estamos estudando hoje, né? É assim que ela foi descrita no século XIX. Também foi descrita uma relação entre anorexia e depressão. Também foi descrito que esses casos precisariam ser compreendidos sempre observando o ambiente familiar, a problemática familiar, ambiental. Também foi descrita a importância do médico ser muito atento, ser muito sensível no manejo com esses pacientes, a ponto de um médico, né, sugerir que a melhor coisa a fazer no tratamento do anoréxico, da histeria anoréxica, seria se calar. Depois a gente tem Charcot,
o neurologista, né, que a gente já estudou, que era um cara que estava convicto que a anorexia seria um tipo de histeria. A anorexia, hoje em dia, ela é diferente, né, da anorexia de antigamente. Então, existia um tipo de anorexia antigamente, que era a anorexia dos santos, a anorexia das freiras, que era associado ao jejum, associado à tentativa de chegar mais perto de Deus. Então, a anorexia, na Idade Média, ela era uma tentativa voluntária das pessoas religiosas se purificarem e se aproximarem da divindade. Essa anorexia, ela tinha, portanto, um tipo de representação, de reconhecimento, de potência, de moral, né? Reconhecimento de virtude para as pessoas. Hoje em dia, a nossa anorexia, ela não é mais associada a uma virtude, ela não é mais associada a uma potência, né? Então, existe uma diferença já nessa proposta. Eu sugiro que possam ler um dia o livro O Artista da Fome, do Kafka, que é bem interessante, sobre um rapaz que trabalha num circo e apresenta a sua anorexia como um valor, como uma atração, e isso depois vai perdendo valor. É bem interessante ler O Artista da Fome. Então, uma vez era um signo de potência, de virtude, hoje não é mais. Depois a gente chega a Freud, com sua contribuição de estudo da anorexia, também compreendendo ela como um tipo de histeria, e, às vezes, em alguns textos, a anorexia associada a um tipo de melancolia do púbere, melancolia do adolescente, geralmente da menina, né, frente à emergência do corpo feminino, à emergência da sexualidade feminina. Uma certa melancolia da menina em relação aos signos da feminilidade. Isso a gente encontra no rascunho G das cartas de Freud a Fliess. Bem, então a gente vai ver, já no começo da nossa apreciação, uma certa relação da anorexia com a sexualidade, a emergência da sexualidade, com o feminino, com o real, com a oralidade e com o corpo. Então a gente começa a ver que os teóricos vão fazendo um traçado que passa por esses pontos, né, do tecido discursivo. Então, a anorexia seria um tipo de neurose feminina a ser associada à oralidade, à fase oral. O saber médico, por sua vez, só veio se propor, só veio ganhar espaço no momento em que as jejuadoras ou as anoréxicas pararam de ser compreendidas como bruxas, como possessas, como pessoas que faziam magia e passaram a ser compreendidas como doentes. Então aí é que a medicina realmente ganha terreno sobre esse assunto. No nosso material a gente tem um histórico 2 que mudam, conforme a fonte que a gente pesquisa muda um pouco os elementos. Nesse histórico 2 a gente tem o Charles Ernest Lassagne, de 1873, que é o cara que, digamos assim, faria a anorexia entrar na terminologia psiquiátrica, como, né, uma patologia solidária associada à histeria. Então seria o cara que começou a descrever a anorexia em termos psiquiátricos. E aí depois vem o Freud falando da melancolia diante do despertar sexual.
Depois temos Lacan, em 1958, que vai propor o entendimento de que o sintoma anoréxico seria uma forma de produzir uma negação ou uma forma de instalar uma divisão ou uma forma de dizer um não para um grande outro muito invasivo, né? E depois Miller, em 1997, vai trabalhar um pouco mais esse assunto, falando que a anorexia seria uma forma, sem dúvida, protética, capenga, de alguma maneira, afirmar o desejo do paciente. Uma forma de afirmação do desejo. Origem do termo, então, anorexia provém do grego a, ou an, que é uma negação do grego, e orexis, que significa apetite, fome e desejo. Então, anorexia, na etimologia, seria a negação do apetite, do desejo, da fome, tá? E a bulimia, que também vamos estudar nesse capítulo de forma um pouco mais paralela, assim. A bulimia, que é um sintoma próximo da anorexia, vem do termo latim bulimia, que vem do grego bous, boi, e limos, fome. Então, bulimia significaria a fome de boi. Uma pessoa que tem uma fome de boi, né? A bulimia, vem fome de boi. E anorexia, negação, ausência de apetite. Vamos ver como é que isso está lá no nosso CID, no nosso querido CID-10. Encontramos facilmente no código F50 anorexia nervosa. O que o CID-10 nos apresenta como critério diagnóstico? Um transtorno caracterizado por perda de peso intencional, induzida e mantida pelo paciente. Geralmente o transtorno ocorre em mulher adolescente, mulher jovem, mas também pode acontecer em homem. Criança próxima à puberdade também, mas também acontece em mulher madura e mulher na menopausa. Mas geralmente é menina, adolescente ou mulher jovem. A doença está associada a uma psicopatologia que é atravessada por um medo muito grande de engordar e medo de ter silhueta arredondada, medo de ter um corpo com contornos mais, digamos assim, femininos, sensuais. Medo de engordar e de ter contornos de mulher, vamos dizer assim. E isso sempre sendo tomada como uma ideia supervalorizada. Os pacientes impõem a si próprio um baixo peso. Às vezes existe uma desnutrição grave, nesses casos, perturbações das funções fisiológicas, entre elas é a amenorreia. A amenorreia é quando a mulher não menstrua mais. Também existe exagero no exercício físico. Existem vômitos provocados, utilização de laxante, diurético e anorexígeros. Então, a anorexia nervosa no CID está assim. E a bulimia no CID é caracterizada por acessos repetidos de hiperfagia. Então, hiperfagia é essa compulsão por uma alimentação excessiva, né, num curto espaço de tempo, então uma ingestão muito grande de comida, seguida por um esforço compensatório de tirar essa comida do corpo, né, que é a tentativa de vomitar. Então, também, né, existe uma preocupação excessiva com a magreza, preocupação em se manter cada vez mais magra, né, preocupação em não engordar, e uma repetição importante, ritualística,
desse processo de compulsão e depois de expulsão da comida. Tá? Então, essa é a bulimia e essa é a anorexia. No DSM-5, a gente vai encontrar mais detalhes, melhor detalhada essa patologia, mas nada muito diferente. Então, no DSM-5, que é a última versão do DSM, vamos encontrar lá, né, o peso baixo do paciente, da paciente, e a vontade de manter esse peso baixo, e restrição alimentar severa, muitas vezes, né? Então, a pessoa faz de tudo para não comer. Outro elemento importante da anorexia que está no DSM é uma perturbação na imagem corporal. Então, além de não querer comer, a imagem corporal está perturbada. É um medo muito grande de ganhar peso e é uma percepção do corpo sempre como se o corpo fosse uma fonte de desarmonia. Tem sempre algo que não está bem no corpo, sempre uma gordurinha que precisa ser retirada. A anorexia, segundo o DSM, pode ser caracterizada de forma leve, moderada, grave e extrema. Como é que eles fazem, ou como é que a gente vai fazer esse tipo de subdivisão diagnóstica, que é fazendo a medição do IMC. Todos vocês sabem fazer a medição do IMC. Mas aqueles que não sabem, tem aqui a regrinha, né? Para medir o IMC, a gente faz o nosso peso dividido por nossa altura ao quadrado. Então, a gente faz esse cálculo e a gente vai ter o número do nosso IMC, que é o índice de massa corporal. Se o nosso IMC é maior ou igual a 17, nós estamos 17 quilos, né? Nós estamos numa anorexia leve. Se o nosso IMC está entre 16 e 17 quilos, nós estamos numa anorexia moderada. Se o nosso IMC está entre 15 e 16 quilogramas por metro quadrado, estamos numa anorexia grave. E se o nosso IMC está abaixo de 15 quilogramas, o número, né, por metro quadrado, estamos numa severa, extrema. Então, para a gente saber que tipo de anorexia a gente está, tem que fazer esse cálculo. A Aline Cavalcante levantou a mão, pode falar, Aline. O professor, por conta dessa distorção da imagem corporal, isso se encaixa numa estrutura psicótica ou não necessariamente, ou não tem nada a ver? A gente vai localizar a anorexia dentro do campo da neurose histérica. Tá bem. Porque essa percepção distorcida do corpo, ela não é no registro da alucinação, né? Não é que a pessoa veja o seu corpo de forma alucinatória, veja coisas que não estão ali. Não é isso. É a percepção subjetiva do corpo, né? É a percepção mais imaginária, mais fantasiada, mais subjetiva, que está distorcido, não a percepção real, tá? Tá bem. Então, o DSM vai nos dizer que a anorexia nervosa tem 3 características principais. Primeira, a restrição o medo intenso de ganhar, né? E terceiro seria
essa problemática com a imagem do próprio corpo, né? Então, essa preocupação com o peso, essa preocupação com a imagem do corpo, com perder quilos, não é realmente a preocupação com o peso real, né? Não tem relação com o peso real, porque a mulher pode perder mais peso e aumentar a sua angústia, porque nunca vai estar bom. Então não se trata do peso real ali, né? Se trata do peso imaginário, ou da atribuição significante que o paciente dá para o seu peso, que tem de novo a ver com essa imagem, com essa percepção distorcida do corpo. Percepção distorcida do corpo nos faz pensar, gurias e guris, que o nosso paciente anoréxico compõe, constrói, baseia, se apoia em termos de eu, em termos de ego, na sua imagem corporal. É como se o eu do paciente, o ego do paciente estivesse colado à sua imagem corporal, né? Então, o eu é referenciado diretamente à superfície do corpo. E é engraçado porque esses pacientes vivenciam o controle do impulso alimentar, vivenciam o aumento da magreza, geralmente como uma vitória do eu, do ego, né? Então, é como se emagrecer fosse uma vitória, como se suportar mais uma hora sem comer fosse uma conquista do ego. É por isso, né, como diz o nosso DSM, que o nosso paciente anoréxico não vai buscar ajuda, justamente porque ele extrai muito prazer narcísico dessas vitórias, dessas conquistas, em ficar cada vez mais magro e suportar cada vez mais não comer. Por que alguém vai buscar terapia, né, se o seu sintoma está lhe dando tantas sensações positivas? Problemas, além disso, como mostra também o nosso DSM, é que a anorexia prolongada vai produzindo, melhor falando, danos irreversíveis ao corpo, né? Danos que a gente vai encontrar uma mudança crônica no sistema endócrino, né? Uma mudança crônica nos hormônios, na distribuição hormonal do corpo do paciente. Vai incluir a perda do processo de menstruação. Outro sintoma importante, sintoma não, né? Outro sinal que vai acarretando problemas no paciente anoréxico é a perda da densidade óssea. Então começa a ter osteoporose, os ossos começam a ficar muito fracos, né? Isso é muitas vezes irreversível. Esse negócio de uso indevido de laxante pode prejudicar muito o estômago e o intestino. E para lá também vão começar a iniciar os processos depressivos, né? A depressão, então, pode começar a se desenrolar junto. Depressão, neurose obsessiva, começa a aparecer o toque, começa a aparecer esse comportamento intelectual muito associado, muito grudado nessa coisa de contar calorias. Então o paciente começa a ficar obsessivo com isso. Excesso de atividade física também pode prejudicar o sistema ósseo, né, que vai estar já prejudicado por causa da carência de vitaminas. Os dentes, então, a dentição começa também a sofrer bastante prejuízo pelo vomitar do bulímico. Então, o excesso, né, de
O contato dos dentes com o ácido estomacal vai gerando cada vez mais uma perda do esmalte, né? Então os dentes vão perdendo o esmalte, geralmente na parte interna aqui da dentição, né? Do bulímico vai perdendo o esmalte por causa da acidez, né? A prevalência, conforme o DSM nos apresenta, é de 10:1 em relação a homens e mulheres. Quer dizer que de cada 10 pacientes com anorexia, 1 é homem e 9 é mulher. Isso nos mostra o quanto é uma patologia bem associada ao feminino. Geralmente, quando a menina sai de casa para ir para a faculdade, morar em outra cidade ou começa a ter vida sexual, é o momento que aparecem os primeiros sintomas. Os fatores de risco têm muito a ver com o temperamento, com a personalidade e com o ambiente, né? Então, o ambiente que valoriza muito a magreza, que valoriza muito o corpo esquálido, propicia propicia que se desenvolva esse tipo de transtorno na comunidade, na sociedade, né? Então, a cultura, as pesquisas apontam que a anorexia é muito mais comum em culturas de primeiro mundo, pós-industrial, culturas ricas, né, economicamente ricas, e muito pouco visualizada em países do terceiro mundo, onde existe fome, onde existe pobreza, né? Então, ela está muito mais incidente em países ricos, pós-industriais e culturalmente mais avançados, digamos assim. Outra problemática referente ao corpo é um nível dos hormônios sexuais que vão ficando cada vez mais baixos. A osteoporose, que já falei, e a menorreia, né? Risco de suicídio também é elevado na anorexia. Então, o anoréxico pode, né, facilmente ir para o ato do suicídio. Depois a gente tem a bulimia, que tem algumas diferenças. Então, para a gente diagnosticar a bulimia, a gente vai encontrar episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, o bulímico fica sem comer, fica sem comer, fica sem comer. Quando não aguenta mais, come até a mesa e as cadeiras, né? Come tudo, depois vem uma angústia muito grande e tem que recorrer aos comportamentos compensatórios, é assim que a gente chama, que é fazer muito exercício e vomitar. Então, a pessoa se esconde e vomita e faz muito exercício para compensar o crime, a culpa, o seu pecado, que foi comer demais. Também temos perturbação da autoimagem. Também temos esse prazer, né, em não comer, mas diferente da anorexia, o bulímico não se segura, né? O bulímico, ele acaba sendo domado por uma compulsão a comer. Gera muita vergonha, né? Ele fica com muita vergonha de não aguentar ficar sem comer, tanto que o anoréxico seria o herói, o ideal do bulímico. Então, o bulímico quer ser o anoréxico. Então, é como se o anoréxico fosse o ideal do paciente bulímico. Mas, dentro da visão de saúde mental, dentro da visão médica, o bulímico é mais saudável que o anoréxico, né? Podemos pensar assim. Também na bulimia, a prevalência é de 10:1, menino, menina, homem, mulher, a mesma prevalência, a mesma porcentagem. Também começa na adolescência ou no início da vida adulto jovem. Também tem relação o start, o gatilho, com momentos onde o sexual aparece, onde a independência começa a aparecer, ou de situações estressantes, mas a bulimia tem um pouco mais a ver
com a carência, com a frustração do amor, a bulimia. Bulimia também tem risco de suicídio incorporado ao seu diagnóstico. Acho até que mais que anorexia, né, porque o bulímico se sente mais culpado, se sente mais fracassado, mais frustrado. Bulímico também está associado à depressão, à angústia, né, assim como o anoréxico. Vocês veem que essa é a nossa descrição nosológica, médica, psiquiátrica, psicoanorexia e da bulimia. Agora, ela tem, além dessa descrição, ela tem uma relação com o contemporâneo, com a cultura, que vale a pena a gente colocar. A gente vai ver que ela é considerada pelos psicólogos, pelo psiquiatra, pelo psicanalista, como parte integrante disso que a gente chama das novas psicopatologias. Ela é parte integrante das novas modalidades de sofrimento contemporâneo, tá? Então ela está ao lado da síndrome do pânico, ela está ao lado da depressão, ela está ao lado da toxicomania. Só que é engraçado, né, que hoje em dia, dado que a nossa cultura valoriza muito a magreza, hoje em dia a gente encontra facilmente na internet, nos blogs, na web, anoréxicos expondo o seu corpo como sinal de virtude. Então a gente encontra isso, né? Uma vez não tinha tanto, hoje em dia vocês podem navegar pelo Google e vocês vão ver bastante blogs de anoréxicos ensinando, né, as pessoas como suportar a fome ou dietas, cardápios, receitas para ficar cada vez mais magro. É claro que estamos diante de uma versão autoerótica de existir, né? Porque a questão da libido está toda referenciada ao corpo, então isso nos leva a pensar no autoerótico, no autoerotismo, né? Onde a busca pelo prazer e pelo gozo está no corpo, né? Está em si próprio, está no ego. Então a gente vai ver que tem relação, então, a anorexia, portanto, com essa ideologia, que é a ideologia dos nossos tempos, a ideologia da eterna juventude, a ideologia do individualismo sem regras, a ideologia da busca pela perfeição, a ideologia da plenitude, a ideologia da não passagem do tempo, a ideologia de que não somos limitados, de que podemos tudo. Então está muito associado a essa cultura que a gente vem estudando desde o começo da nossa disciplina. Alguns autores vão falar também referente à contemporaneidade, que a anorexia tem a ver com a perda da mesa familiar. Então, o que é a mesa familiar? Há pouco tempo atrás, as pessoas almoçavam e jantavam juntas na mesa. Almoçavam e jantavam juntas e conversavam e brigavam juntas na mesa, na hora do almoço e na hora da janta. Tomavam o seu café na hora da janta, comiam o seu feijão na hora do almoço e ali faziam as refeições junto com palavras e com trocas. Bem, se pensa também que isso se perdeu muito, essa relação da comida com a relação da comida com o vínculo, com a palavra, com a tradição, e, portanto, a comida não está mais tão vinculada à linguagem, à palavra, à troca. Então, dizem alguns estudiosos que a perda dessa experiência do ritual alimentar familiar tem a ver também com essa exacerbação dos números
de pacientes anoréxicos. Já na bulimia, tem mais a ver com a frustração e a perda do amor. Então, a bulimia tem um pouco mais a ver com esse mecanismo compensatório da gente poder botar alguma coisa dentro de nós quando a gente perde alguma coisa. Então, geralmente, a mulher bulímica, quando sofre uma frustração na profissão ou uma frustração no amor, briga com uma amiga ou é rejeitada pelo namorado, ela come, e come muito. Então, tem uma lógica aí, né, de tirar de lidar com essa decepção narcísica incorporando um objeto bom. Então, essa relação bulímica, ela está mais associada ao relacional, à demanda, mais associada à construção afetiva. Ela é mais objetal, e a narcísica é mais autoerótica. Então, vocês veem que esses dois tipos de sofrimento estão bastante associados com as dificuldades do nosso funcionamento coletivo, né? Sempre que a gente confunde o objeto da demanda, o objeto do desejo com o objeto da necessidade, a gente está, objeto da necessidade, digamos, a comida, né? Que a gente não consegue diferenciar isso inconscientemente, a gente está fazendo uma aproximação com o sintoma bulímico. Tá bom? É uma forma de ressarcimento, né, do objeto que eu não consigo alcançar. Avançando um pouco mais, a gente vai poder explorar aquilo que são as 3 grandes questões explicativas da psicodinâmica desse sofrimento, principalmente, como vocês sabem, que geralmente a gente vai encontrar a resposta, né, dessas neuroses na relação do sujeito com o seu grande outro. Então vamos lá ao primeiro pilar do entendimento da anorexia, a relação do anorexio com o seu grande outro. Vocês sabem que o grande outro primordial é a mãe, né? Então, a primeira raiz explicativa vai ser como se deu essa relação da mãe com a sua filha anoréxica. Bom, a mãe da filha anoréxica é uma mãe sempre muito invasiva. É uma mãe que invade demais o campo existencial, psíquico e emocional da sua filha. Então é uma mãe que coloca a sua demanda de forma muito violenta a sua menina. Nessa relação mortífera com a mãe, a menina começa a entrar num jogo de medir forças. Quem pode mais? Afinal, né? Você que me invade e que sabe tanto sobre mim, não pode me fazer comer. Então começa ali um jogo de força. Uma forma arcaica, primitiva, de não se submeter à potência materna. Então a menina, se negando a comer, passa a virar o jogo e a dominar a mãe. Passa a cavar um furo, uma falta nesse grande outro tão violento e invasivo. Então veja bem, né? A menina, que até então está submetida aos ditames da mãe, passa ela a controlar e a mandar na situação pela sua negação em se alimentar. Uma questão de bebê, né? Quem faz isso são os bebês. As crianças pequenas, de 1 ano e pouco, elas começam, de certa forma, a conquistar a sua posição de individualidade não comendo. Então, tu vai dar a papinha para o nenê e ele diz, não. Ele vira a cara. Né? Então, ele começa, nesse momento, a se dar conta que ele pode fazer
pode construir uma barreira entre a demanda que o outro faz e como ele vai se salvar disso. É uma forma de dizer não para a mãe. Então, nesses casos, temos uma mãe que utiliza a sua filha como tampão da sua falta. Então, a mãe utiliza a filha como tampão da sua castração. Por quê, né? Porque quando um filho faz uma demanda, a gente não sabe muito bem o que esse filho está querendo, o que ele está tentando falar, o que ele está tentando pedir, porque a demanda nunca é demanda pelo objeto, mas sim pelo que está atrás, ou seja, o amor, né? Mas, se não queremos saber desse objeto enigmático que o filho nos demanda, se não queremos saber, portanto, da nossa castração, ou seja, o que será que você quer, a gente dá a comida ou a gente dá a chupeta. Então, a gente dá um objeto da necessidade no objeto da demanda. Então, quando a mãe não consegue suportar esse enigma da demanda do filho, justamente porque isso toca na sua castração, ela dá a comida, tá bom? Ali como está no nosso texto, o outro materno da anoréxica interpreta a demanda que lhe foi endereçada tentando esgotá-la. Então, me diz o que tu quer que eu te dou. Isso é o funcionamento anoréxico, né? Me diz o que tu quer que eu te dou, significa só não me pede aquilo que eu não posso dar. Tá certo? Então, para eu poder suportar que meu filho seja sujeito, eu preciso suportar que tem algo que eu não posso dar. E a mãe da anoréxica acha que pode dar tudo para o filho. Só que ela justamente se equivoca nesse ponto e vai dando objetos de satisfação, de necessidade. Então ela vai tentando esgotar a demanda para não se haver com a sua falta. Então a mãe devora a filha asfixiando-a e a filha consegue se salvar disso fazendo um sintoma anoréxico. Quiçá, se a demanda é difícil, quiçá a estrutura do desejo, né? Como as outras patologias contemporâneas, vocês sabem que aqui a gente está falando mais uma vez da dificuldade de entrada da função do significante nome do pai ali, né? Se o nome do pai não comparece, né, essa criança tem que fazer um sintoma. Então a mãe entope o filho de comida, entope o filho de leite, entope o filho de brinquedo, entope o filho de chupeta. Como é que o filho vai sair dessa armadilha, né? Aonde qualquer coisa que eu demando me dá um objeto, justamente fazer uma virada nessa relação, aonde eu não demando nada. Então, o anoréxico não demanda nada. Quem começa a demandar ali é a mãe. Come, tu tem que engordar, tu tem que ficar saudável, vai fazer um esporte, né? Vai ser igual às tuas amigas, vai namorar, e a menina não demanda nada. Apenas não come. Então vocês vão começar a compreender junto comigo que a anorexia ou a renúncia a comer é uma defesa frente a esse grande outro engolfador. A ponto, né, de hoje a gente escutar os psicanalistas falando que o anoréxico, na verdade, ele come o nada. Ele come o nada. Porque esse nada a mãe não dá. A mãe não dá o nada. Então o anoréxico come o nada para quebrar a onipotência do outro.
Se ele consegue fazer isso, ele consegue minimamente se separar do outro, se defender do outro. Então, aqui a gente tem o testemunho, um relato da mãe de um filho anoréxico. Veja bem. Ao perguntar à filha o que a filha gostaria de comer, a filha diz: quero nada. Vamos ler nós, na nossa escuta, quero o nada. Aí a mãe diz: eu sempre imaginava o meu mundo perfeito, desde que minha filha começou com essa história de não querer comer. Ele caiu, e agora me sinto sem chão. Tá? Então, antes estava tudo perfeito, a mãe não se encontrava com a própria castração, até a filha fazer um sintoma e ela, então, ter que se haver com a angústia. Então, a anoréxica come o nada e se oferece pela via da identificação a ser ela mesma esse vazio. A anoréxica diz: tomo laxante para esvaziar tudo o que há dentro de mim. Olha, né? A identificação com o vazio, com a negação, né, do desejo. Ela vai se tornando um semi-cadáver. Através do não ao imperativo de comer, Alice, nesse caso que a gente está vendo, institui uma diferença entre a demanda do alimento que o outro tem e a demanda de amor. Demanda orientada à direção que há uma falta no outro. Então a criança pede amor e a mãe dá um brinquedo. A criança pede amor e a mãe dá uma comida. Esse é o equívoco dessa relação. A recusa do alimento mostra uma tentativa de sustentação do desejo próprio, a tentativa de construir uma falta ao redor do qual o paciente possa se estruturar, como se dissesse: eu não quero mais comida, eu quero existir. É uma forma de existir, de fazer um não. É um ato extremo de existir enquanto sujeito, extremo, mas muito problemático, pela renúncia, né, desse imperativo do outro. Então é a tentativa incessante do nosso paciente fazer valer o seu desejo. Lembrem que o desejo não é desejo por objeto, né? Lembrem que desejo é a condição de falta ocasionada pela perda de um objeto circunscrito pelo simbólico. Isso é o desejo. Então, valer o desejo é justamente poder se valer da posição de um sujeito castrado. Júlia, pode falar. Então, no caso, essa filha, ela vai estar sempre presa nessa, vamos dizer, uma sexualidade infantil, um paladar infantil, sempre. Isso, Júlia, sempre ali. Bem Como infantil. se fosse bebê sempre ali. Isso aí. Utilizando o recurso da oralidade, né? Que é o primeiro órgão de troca com o mundo e com o outro é oral. Então ela vai estar ainda nesse registro da oralidade para se relacionar e não se relacionar com o outro. Sempre preso na via oral, então. Na via oral. Que baixa a mão disso aqui, Jesus. Vocês vejam bem que é uma tentativa de separação da mãe, através de fechar a boca. É um mecanismo histérico, né? Vocês lembram que a gente estudou a histeria semestre passado, né? Como essa coisa do desejo insatisfeito, justamente para ele poder se manter. É isso que a anorexia vai fazer. A problemática ali, né? Está toda na função da mãe. Por quê? A fórmula do amor é que amar
é dar o que não se tem a quem não o quer. Essa é a fórmula do amor. Dar o que não se tem a quem não o quer. Então, eu preciso dar para o meu filho, né, a minha falta. Quer dizer que tem algo em mim que me impede de recobrir todas as suas demandas. Meu filho faz demandas, como eu não sou onipotente, algumas demandas eu não vou conseguir recobrir. E nesse trabalho inconsciente eu lhe dou a falta, eu lhe dou o amor. Eu reconheço, no momento em que eu reconheço a minha impossibilidade de tornar-o pleno, eu permito que ele exista enquanto um sujeito de falta. Por isso que amar é dar o que não se tem a quem não o quer, porque o filho não quer, mas ele precisa, né? Então a gente precisa dar a falta para aquele que não o quer. O problema é que se eu, enquanto pai ou enquanto mãe, né, me proponho como podendo recobrir toda a experiência faltosa do meu filho, a única alternativa que ele vai ter para construir um furo na minha onipotência vai ser fazendo um sintoma de anorexia. No caso, se a questão está centrada no oral, né? Então vamos comer o nada para existir. Dizendo de outra forma, é uma maneira de castrar a mãe. E vocês sabem a briga constante que é a mãe da anoréxica e a filha anoréxica. É uma briga constante, todo dia, né? A mãe reclamando que a filha não come e a filha gozando por não comer. Outra problemática da anorexia está na relação da menina, da mulher, com o corpo. A gente já falou da relação com o outro, agora a relação com o corpo. Então, a relação com o corpo, com a autoimagem perturbada, porque a anoréxica busca o corpo perfeito, o corpo ideal, o corpo puro, o corpo ascético. Um corpo, né, que não tem falta, nem de comida. É um corpo infantil. O corpo da anorexia é o corpo infantil. É um corpo que não tem apelo sexual. Né? O corpo da anoréxica não tem curvas, não tem cintura, não tem bumbum, não tem peito. É um corpo que nega a entrada no sexual. Então é o corpo da pureza, né? Que não foi tocado pelo desejo sexual. É um corpo, então, do ego ideal. Por isso que a anorexia geralmente inicia quando a menina começa, né, a sentir que o corpo começa a ter curva, a ter peito, a ter bunda, e isso desorganiza tanto que ela recua ao corpo infantil. Aqui tem a fala de uma paciente esquelética. Eu me sinto gorda, não fico em paz, isto me persegue, sei que estou magra, mas tenho medo de engordar, minha vida está uma merda, todo mundo me controla, minha mãe me observa o tempo todo, não desgruda de mim, eu me peso várias vezes ao dia. Então, os dois, anoréxico e bulímico, tentam evitar que o sexual apareça no corpo. Tá? E a idealização do corpo magro, a perfeição. Então, a anoréxica, por mais magra que esteja, sempre vai ver um excesso de carne que ela precisa eliminar. Aqui, né? Outra fala de paciente. Quando me olho no espelho depois de comer, penso que estou grávida. E vem o desejo de cortar minha barriga com uma faca, diz Maria. Né?
A questão aí da feminilidade, né? E tem uma poesia aqui, feita por uma anoréxica, que a gente encontra na web, que eu vou ler a poesia para vocês. Ela está falando do espelho. Mas ela está falando do espelho, nós somos espertos e sabemos que o espelho é uma metáfora, né, do olhar do outro. Então, olha aqui. O espelho. Ele tenta desviar o olhar, mas não pode. Então reclama do meu desleixo, critica minha postura, diz que meu cabelo está desarrumado. Além disso, minha barriga está enorme e a bunda desproporcional. Ele me conta que sou um pouco estrábica, os dentes são tortos, o pescoço comprido demais. Sugere também que a pele oleosa faz meu nariz parecer ainda maior. E a roupa é cafona. As coxas são grossas demais, as sobrancelhas são esquisitas, o rosto muito redondo, seios pequenos e murchos e um calo no pé. Daí ele me conta que eu posso comprar uns frasquinhos e diz que a felicidade está lá dentro. Eu sei que ele está mentindo desavergonhadamente, como sempre faz. Então esse é o poema que fala da relação do paciente com o espelho. Podemos ver nesse espelho o olhar materno e também o superego. Um superego muito violento. O ódio à própria imagem, é isso que nós estávamos falando aqui, né? Testemunha a vivência da anoréxica, que não encontrou no espelho um olhar benevolente do outro. Então ela não tem a marca de um olhar amoroso do outro, de um olhar acolhedor, mas de um olhar muito invasivo e muito sádico, digamos assim. Um olhar muito superegóico e sádico. Outra fala de paciente, né? Quanto mais vejo os meus ossos, mais me sinto plena e satisfeita. E o azul das minhas veias me traz um sentimento de paz. Então, quanto mais magro, mais pleno se sente o sujeito. Então, é uma forma de não se deparar com a castração. Terceira problemática é a problemática com a sexualidade, né? Então, vimos a problemática com o grande outro, vimos a problemática com o corpo, e agora vamos ver a problemática com a sexualidade. Terceiro pilar, né? O corpo da puberdade é o corpo que corta a nossa relação com o corpo infantil. Por isso que Freud vai dizer que a anorexia seria uma espécie de melancolia desenvolvida frente à presença de uma sexualidade não desenvolvida, como a Júlia falava, né, da sexualidade infantil do sujeito, no nível da oralidade. O perturbador, então, da anorexia é o sexo. Quando a menina anoréxica se vê como objeto de desejo do homem, ela se apavora. Por quê? Supostamente, ela compreendeu, de alguma maneira, ela experimentou, de alguma maneira, o olhar desejante do homem sobre seu corpo de forma crua. Vocês sabem que para a menina, que para a adolescente e para a mulher, geralmente, o sexo precisa estar enlaçado ao amor. Para a menina poder se entregar ao sexo com um homem, geralmente o sexo precisa estar enlaçado ao amor. E a anoréxica não experimentou isso na construção da sua posição feminina. Ela leu no olhar do masculino o seu lugar de puro corpo, sem amor. Então esse é outro elemento importante, né, para a gente entender a anorexia, porque ela não conseguiu associar a sua posição feminina como amor, como algo que o outro vai desejar com amor. Provavelmente isso tem também relação com o olhar materno,
que vê o sexo como algo sujo. E a filha apresentar o sexo destrói a mãe. Vocês sabem disso, né? Então, para essas meninas, o amor e o sexo não estão fundidos suficientemente para a menina poder aceder à questão de ser objeto de gozo para o homem. Como está aqui no nosso texto, né, o sintoma anoréxico alude a um encontro ruim com a sexualidade, que operou de maneira excessiva, quando não bestial. Então a menina se recusa, ela dá um passo atrás para não ter que se deparar com essa questão: sou mulher, desejo um homem ou uma mulher, tenho um sexo, tenho prazer. Ela recua ao tempo anterior. Podemos ver muito isso hoje naquilo que se chamam os adolescentes assexuais. A assexualidade é um fenômeno muito atual. Vocês sabem, e a gente vê na clínica já, adolescentes que chegam no consultório sem ter o mínimo tipo, vamos dizer, de 17, 18, 20 anos, até um pouco antes, sem ter o mínimo tesão. A mínima notícia do que é um prazer genital. Então, esses adolescentes hoje chegam no nosso consultório assim, sem experimentar aquela coceirinha que dá na pepeca ou no pipi, e que tem a ver, e que faz as pessoas começarem a se masturbar, a se tocar, né? Aquela curiosidade pelo orgasmo, né? Os adolescentes de hoje em dia chegam sem isso. Eles dizem assim: mas eu não sei por que as pessoas se beijam. Eu não sei porque as pessoas olham, porque os meninos olham para a bunda da menina. Eu não sei porque as minhas amiguinhas ficam vendo vídeo pornô. Eu olho para aquilo lá e eu não entendo, eu não sinto nada, né? Então é esse tempo que o paciente fica congelado antes de entrar no exercício do desejo genital. Cada vez mais comum, e hoje em dia se diagnosticam como assexualidade. Outra coisa interessante da gente ver da anorexia eu convido vocês a pesquisar os blogs, os sites chamados Anamia. Anamia é a abreviação de Ana, que é o nome que elas dão para quem é anoréxica, e Mia é o nome da bulimia. Então, as meninas anoréxicas e bulímicas se intitulam Anamia. Então, vocês vão olhar os blogs, né? Aí tem vários blogs assim: como ser uma boa anamia, receitas para anamia, grupos de seguidores anamia, como ser uma anamia perfeita. Vocês vão encontrar vários desses blogs, aonde anamia seria a junção desses dois termos associado à perfeição. Como ser uma menina perfeita, como ser uma anamia. Procurem isso, é interessante. Então, não tem nada, esses blogs vocês vão procurar, são adolescentes, mas não tem nada de paquera, de namoro, de sexo, de moda, quase nada, né? A questão é dieta e perfeição, plenitude. Agora, imaginem a clínica, o trabalho clínico com o anoréxico, quão complicado é, né? Porque, mais uma vez, o paciente anoréxico não procura atendimento, porque ele está muito confortável nessa posição. Quem procura geralmente é os pais, ou o médico diz para procurar, né? Que alguma coisa não está bem, a pessoa está quase morrendo, está anêmica,
e não se sente mal com isso, né? A abordagem médica é uma abordagem problemática, por quê, né? Como é que o médico vai agir frente a esse sintoma? Ele vai dizer para a menina, né? Para o rapaz também, né? Olha, você tem que comer um pouco mais, vamos fazer uma dieta mais adequada, né? Em parceria, geralmente em parceria com a mãe, vão controlar, ver se o paciente está comendo o que tem que comer, para restituir a normalidade e recuperar o peso perdido, né? Então, a abordagem médica problemática vai se associar à mãe para fazer a menina comer. Vai ajudar? Não vai, né? Que é o contrário do sintoma, né? É o contrário do sintoma. Então, na clínica, que pelo menos psicanaliticamente a gente propõe, a gente não vai ficar querendo que o paciente coma, né? Nem que ele engorde, porque essa é a demanda da mãe. Fazer isso é enlouquecedor, não é a nossa função. Até porque esses pacientes veem a anorexia, como vocês entenderam já agora, como um mecanismo de sustentação do desejo, né? Então a abordagem terapêutica não é essa, né? Não é querer curar o paciente do sintoma. Assim como ela se recusa a comer, é uma clínica em que ela se recusa a falar. Porque qual é que é a demanda que a gente faz para o nosso paciente, né? Fale. Fale tudo que vem à mente, né? Me conte. É a mesma coisa de que uma mãe diz coma. Então ela vai se apresentar para nós sem falar. Não vai falar, vai falar muito pouco. Por quê? Porque é assim que ela vai se defender da nossa demanda enquanto grande outro. Então, tudo bem, né? Não vai falar. Até conseguir, aos pouquinhos, entender que ela pode se colocar aí e que a gente não vai atochar nela uma série de demandas terapêuticas. Então, a fala do paciente anorético é geralmente vazio e sem nenhum vínculo com o inconsciente, né? Quer dizer que, nesses casos, a gente não vai conseguir fazer o paciente falar da sua história, fazer o paciente associar o seu sintoma com a sua angústia. A gente não vai conseguir fazer isso. Pelo menos não no começo. Então, no começo, a gente vai falar com ele, né? O que tu comeu hoje? Tu perdeu quantos quilos? Quantas calorias? A gente vai falar disso que interessa para ele. Sem fazer demanda que coma o que melhore. Vamos se interessar ali pela sua dieta, pelo seu exercício físico, por suas briguinhas com a sua mãe, né? A gente vai se interessar por isso aí, porque é assim que o paciente vai conseguir falar. Não vamos fazer muitas interrogações ou cortes, né? Porque isso não é suportável. Não é um sujeito muito frágil, com um discurso muito frágil, um sujeito muito arrogante, o anoréxico é muito arrogante. Então a gente precisa ser muito humilde no contato com esses pacientes, suportar o silêncio, suportar ele não querer falar nada, não querer vir para a sessão, dizer que está vindo para a sessão só porque a mãe mandou, suportar ele dizer que a gente não fala nada, que a gente não ajuda, né? Porque essa é a técnica, né? A técnica é permitir aos pouquinhos que o sujeito se mostre, para que aos poucos possa aparecer o inconsciente. A clínica da anorexia é uma clínica difícil, porque o paciente não demanda melhora, não demanda resposta, não demanda orientação, não demanda conselho, não demanda intervenção, não demanda interpretação, não demanda sugestão, não demanda nada, né? Ele vai ali, mas não quer nada de nós. Então, ele não vive a condição dele como um problema, né? Então a gente, no fundo, tem que se apresentar ali como um acolhedor,
e um cara interessado naquilo que interessa a essa pessoa. Geralmente o paciente nega, não aceita a dialética. Vocês sabem o que é dialética? Dialética é essa operação discursiva que funciona a partir de opostos, né? Onde um significante representa outro significante, que representa outro significante, e a gente vai dialetizando e dialogando e argumentando e perguntando e interpelando. O anoréxico não aceita esse tipo de trabalho. Não coloca a gente no lugar de suposto saber, não coloca a gente no lugar de autoridade, nem de alteridade. Bem complicado também. Querer curar só aguça o sintoma. Quanto mais a gente quer que o paciente coma ou se cure, mais anoréxico ele fica, justamente para quebrar a nossa onipotência, justamente para mostrar para nós que a gente não sabe tudo. Se a gente fizer isso, a gente vai estar repetindo a função materna problemática que se inscreveu ali. Por isso que existem muitos fracassos terapêuticos que tentam retificar que não foi. Então ela não vai operar também ali. Aos pouquinhos a gente pode ir construindo alguns cortes, algumas equivocações, aos pouquinhos, né? Para que o sujeito inconsciente, a gente chama de G, né? O G, o sujeito inconsciente possa emergir, possa se muito devagar, porque ela tá num conflito, né? Eu não como nada para existir enquanto sujeito, mas assim eu morro como organismo, né? Então é ali que está preso o nosso paciente, né? Entre existir subjetivamente e morrer na sua totalidade. Nesses casos também não há trauma, não há dor psíquica, então o paciente anoréxico entrar em crise, ele não vem lá. Então a nossa posição é uma posição mais acolhedora, de nada demandar, de se interessar pelo sujeito, de fazer pequenos cortes nesse tecido. A gente tem que se contentar com frases curtas, pequenas frases e absoluto silêncio muitas vezes. E ainda assim é difícil ter respostas positivas. Eu quero colocar para vocês um vídeo de uma moça que é muito famosa nos Estados Unidos. Eu não sei se ela ainda é, mas isso é de uns anos atrás. Ela se chama Eugênia. E ela tem um blog onde ela mostra as roupas dela, né? Mas o que está por trás é a mostração do corpo, não do corpo sexual, né? É do corpo anoréxico. É a mostração do corpo enquanto falo. Conversa um pouquinho sobre a impressão que você tem da Eugênia. Não vou passar todo o vídeo, vou passar uns 5 minutinhos, tá? Então vou ligar aqui.
Eugenia. So today I'm going to be doing an outfit haul from a new K fashion site called Unzi. And what they basically are is a K fashion site for like cool kind of like kawaii, really cool looking clothes. I'm going to show you guys what they sent me today and try them on for you. And actually what I'm wearing right now is one of the first items that they sent me, and this is a white knitted sweater. I think this is so cute. I really like it. It's really cool. Like basically it comes with just like this white knitted sweater. You can see right here there's actually a tie that this comes with, so you just kind of tie. Hey guys, it's Eugenia. So today I'm going to be doing an outfit haul from a new K fashion site called Unzi. And what they basically are is a K fashion site for like cool kind of like Porcaria não kawaii, funciona really isso cool aqui, looking né? clothes. I'm going to show you guys what they sent me today and try them on for you. And actually what I'm wearing right now is one of the first items that they sent me, and this is a white knitted sweater. I think this is so cute. I really like it. It's really cool. Like basically it comes with just like this white knitted sweater. You can see right here there's actually a tie that this comes with, so you just kind of tie it around and then you have this nice bow. Hey guys, it's Eugenia. So today I'm going to be doing an outfit haul from a new K fashion site called Unzi. And what they basically are is a K fashion site for like cool kind of like kawaii, really cool looking clothes. I'm going to show you guys what they sent me today and try them on for you. And actually what I'm wearing right now is one of the first items that they sent me, and this is a white knitted sweater. I think this is so cute. I really like it. It's really cool. Like basically it comes with just like this white knitted sweater. You can see right here there's actually Não dá para ver nada, né, pessoal? Aparece mais travado, prof. Vou tentar mais uma vez, só uns minutinhos, tá? Quero mostrar para vocês quando ela tira a roupa. Hey guys, it's Eugenia. So today I'm going to be doing an outfit haul from a new K fashion site called Unzi. And what they basically are is a K fashion site for like cool kind of like kawaii, really cool looking clothes. I'm going to show you guys what they sent me today and try them on for you. And actually what I'm wearing right now is one of the first items that they sent me, and this is a white knitted sweater. I think this is so cute. I really like it. It's really cool. Like basically it comes with just like this white knitted sweater. You can see right here there's actually a tie that this comes with, so you just kind of tie it around and then you have this nice bow tie. Yeah, and I love this. I think it's super cute, and it's also so soft. Like the material is so nice, such soft material, and really good and warm too if it's like cold outside, which is really nice. This comes in 3 colors. It comes in white, it also comes in pink, and it also comes in black. So yeah, so that is this first sweater. The next outfit is this bathing suit. This is actually like 2 different ways. I guess that you can like wear this. So it's like a half style
these little check-ins, and I think it's super pretty. You can kind of see at the bottom, it's kind of like put out a bit there, and then she has another really cool thing about this is it also comes with this skirt that goes with the bathing suit, and with this, like basically if you this time, like if you want to go to like the store or like it's good and warm too if it's like cold outside, which is really nice. And this comes in 3 colors. It comes in this color, which is the so it's like a pastel blue color with all these like checks in it, and I think it's super pretty. You can kind of see in the bottom, it kind of like blurs out a bit there, and it's actually also like that in the back. And then yeah, in the bottom it's just like the same kind of style. And yeah, I think it's such a pretty bathing suit. Really good if you want to like wear this in the summer or like whatever, or if you're just like going to a pool or something. And another really cool thing about this is it also comes with this skirt that goes with this bathing suit. So that is how the bottom cute with like the bow there. Really like that. It's also really nice with like all this nice material trying on. It looks really well made and really good quality. So they are very I don't know, yeah, it just kind of reminds me of like an anime schoolgirl or something. Quality black dress. I think it would be really cool. I have a good amount of jewelry, but I feel like it has like a high collar neck there that also has the same really cool plaid checkered pattern. And I really feel like this shirt, like there's a lot of really pretty lilac color that it comes in. And then, yeah, in the bottom, it's just like the same kind of style. And yeah, I think it's such a pretty bathing suit. Really good if you want to like wear this in the summer or like whatever, or if you're just like going to a pool or something. And another really cool thing about this is it also comes with this skirt that goes with this bathing suit. And with this, like basically if you this time, like if you want to go to like the store or like whatever and you don't want to go. Deu para ver? Sim, deu. Ixi. Tem um vídeo que a mãe dela participa, e aí a mãe dela ganha um espaço bem destacado da filmagem, e aí se vê ela bem encolhidinha do lado de um sofá, assim, pequenininha, que nem... Sabe quando a gente mata uma aranha, né? Que ela fica pequenininha, assim, toda encolhida igual, né? Então a gente vê esse fenômeno clínico, e a mãe dela bem gorda, né? A mãe dela bem gorda. Que impressão que vocês tiveram da Eudínia? Júlia, tu que tá com essa cara de... Ai, é muito estranho, dá vários tipos de arrepio, sério. É, né? É muito agonizante. Credo. Eu assisti aquele filme do Mínimo pra Viver na Netflix uma vez. E tem o outro que é Se Enlouquecer, Não Se Apaixone, que eles ficam num hospital psiquiátrico, também fala sobre anorexia. Ai, é muito triste, meu Deus. O que é o mínimo para viver? É um filme na Netflix que tem sobre anorexia. Não Até eu sabia. tava comentando com a Liane pra gente assistir, pra pegar uma parte, pra ver se tem... Porque eu assisti, mas não peguei na época algo relacionado à família, né? Queria rever pra ver se tem relação familiar, pra eu pegar um contexto melhor. Mas é uma dica boa pra quem quer ter uma noção do filme. Legal. O que tu achou, Liane? É bem... Até quando ela tava de roupa, tava aparentemente normal, né? Porque tem bastante coisa na internet sobre pessoas assim, né? E quando ela tirou ali foi bem ruim de ver até, porque a gente nem imagina que uma pessoa... Ela tava literalmente só pele e osso, né? É um bem esqueletinho, né? E tu, Paola, o que tu achou? Gostaria de ficar assim? Olha, prof, eu tenho uma relação um pouco conturbada com a alimentação, né? Tô tratando na terapia. Pensa, vai servir todas as... Não vai servir nada, só do infantil.
Mas é bem que as gurias falaram, assim, dá um... Quando tá de roupa, tipo, é uma pessoa mais magra, assim. Mas quando tira, assim, vê o osso mesmo, né? Assim. E realmente passa uma imagem mais frágil, assim, né? Claro, é a intenção, né? Mais infantil, mais fragilizado. Mas é bem tenso. Deve ser bem difícil ter uma pessoa assim, lidar com pessoa... Ser uma pessoa e ter uma pessoa na família, né? Para conseguir ajudar, para conseguir tratar. Bom, vocês entenderam o essencial da anorexia, da bulimia. Agora eu quero propor para vocês um trabalho que vocês vão fazer em grupo para eu poder ter a segunda avaliação do semestre. Um trabalho que não precisa apresentar, é um trabalho escrito, né? Então vocês se juntam em grupos, pode ser grupos de 5, de 4, se juntem com as pessoas que vocês gostam, as pessoas que vocês não gostam, vocês mandam para outro grupo, porque fazer trabalho com quem a gente não gosta é bem chato. Então vocês se unam quem vocês gostem e vão pesquisar em artigos científicos, em livros que a gente, de alguma forma, considera como importante na psicologia, vão pesquisar a respeito da etiologia da transexualidade, tá? Estão me escutando? Tá. Então vocês vão em grupo de 4, 5, fazer uma pesquisa em artigo científico, em textos sérios, sobre o que faz, tentando responder essa pergunta, o que faz com que alguém se torne ou seja transexual. Vamos pesquisar isso, mas nada ideológico político, tá, pessoal? Vamos pelo campo da ciência, né? Tentem pesquisar e encontrar respostas para essa pergunta. Façam um trabalho escrito de, 3 folhas, né? Juntando o que vocês conseguiram de resposta para essa pergunta. E depois a gente tenta conversar todos juntos, ver se a gente esclarece um pouco esse enigma ainda central no debate desse estudo sobre disforia de gênero, né? É um estudo central, contemporâneo, um debate que está muito aberto, muito em voga. A gente não vai alcançar nenhuma resposta conclusiva, mas eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa. Isso para daqui 3 semanas, tá? Daqui 3 semanas, vocês me entregam isso e a gente conversa também. Ficou alguma dúvida? Dá para trazer uma entrevista, alguma coisa? Ou tem que pedir autorização, enfim? Maravilhoso se tu conhecer alguém. É maravilhoso isso. Tá. Por que vocês estão rindo, Liane? É que a minha mãe tá aqui atrás. Eu ri por causa desse barulho que saiu do áudio da Júlia. Eu ri por causa minha mãe tá aqui atrás do vídeo do passarinho. Tua mãe tá aí atrás? Ela tá ali atrás do sofazinho, sentadinha, bonita, vendo um videozinho de passarinho. Essa é minha mãe. Então tá, gurias. Não precisa pesquisar histórico, não precisa pesquisar sobre tratamentos, nada. Vamos nos ater à etiologia, tá? A gente vê, cada um vai atrás da teoria que lhe interessa, cada um vai atrás da escola psicológica que lhe interessa, mas vamos ver o que o pessoal hoje em dia está escrevendo sobre isso. E aí a gente conversa, vocês me entregam isso por e-mail, né? Mandem um e-mail, 3, 4 folhas, escrevendo isso, e aí vocês já têm ali a avaliação formativa 2. Então, semana que vem... Dia 20 daí para o fim.
Tu olhou no calendário? Sim. É dia 20? 13, dia 20 ou 27, né? Tá. Então, semana que vem, a gente vai estudar as patologias da infância. Na outra semana, as patologias da adolescência. Aí, na outra, a gente conversa sobre a transexualidade. Tá legal? Então tá. Então agora, de tanto falar de comida, tá todo mundo com fome, né? Vamos comer e depois vomitar. Para ficar magro e bonito. Né, Paola? Você é uma figura. Pessoal, aqueles negócios de desafio, nota máxima, aí vocês têm que fazer, hein? Aquilo lá vocês têm que fazer. Senão o bicho pega. Sim, senhor. As atividades na faculdade já voltaram. As atividades clínicas, né? Semana que vem as nossas estagiárias voltam a atender na clínica, então se vocês tiverem pessoas que queiram indicar para psicoterapia, nós estamos com a agenda aberta. Mandem para mim. Se tiverem alguém interessado, mande por WhatsApp o telefone da pessoa que eu entro em contato. Se vocês quiserem também ser atendidas pelas colegas de vocês. E se conhecerem algum anoréxico, bulímico, diz que a clínica da Anhanguera está preparada. E acho que esse semestre a gente vai se vendo, né, pelo menos na aula, só de forma online. Tá, gurias? Então, boa noite para vocês. Fiquem em paz. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, tchau.